Essa aqui é a nossa apresentação sobre algoritmos de tratamento de restrições. Nós vamos falar sobre o método de penalidade e barreira. A equipe é formada por Gabriel Fontes, Pedro Henrique, Vitor Sarmento e Anthony. Bom, imagine que temos uma função objetivo x ao quadrado mais y ao quadrado, que formam um paraboloide, e temos a restrição x mais y menos 1 igual a zero, que forma um plano. E a gente quer aplicar nosso algoritmo de otimização nessa função, com essa restrição. O que acontece? Dessa forma que está separado, ia ser mais complicado a gente implementar. Então, para isso, a gente pega esse problema restrito e transforma num problema irrestrito. De que forma? Criando a função penalidade barreira, que é a função que incrementa na equação objetivo, na função objetivo, a função restrição multiplicada por um μ, e essa função restrição é elevada ao quadrado. Bom, a gente vai demonstrar nosso algoritmo e utilizaremos como método de busca o método do gradiente. Ele consiste em encontrar uma direção a partir do gradiente da função no ponto e usa um otimizador unidimensional, que é um alfa. Aqui está o código, o algoritmo. Ele é dividido em três blocos. A parte de definição, as funções e os gráficos. Nas definições aqui a gente mostra as bibliotecas que a gente está usando, algumas variáveis importantes, umas equações de teste. Aqui na parte de funções a gente mostra as coordenadas, a gente insere as matrizes de coordenadas nas funções para auxiliar na hora de plotar os gráficos. E na parte de otimização nós temos nosso método gradiente. O que ele faz? A gente tem uma lista pontos que guarda os pontos a cada interação, a coordenada x e y do ponto a cada interação, e tem uma função f que guarda os valores da função, para que a gente possa plotar um gráfico depois. O v e o p guardam coordenadas x e y de pontos. Todos que são x ficam em v e todos que são y ficam em p. Como eu já falei anteriormente, o método ele consiste em calcular um gradiente que vai servir como direção e vai ser multiplicado por um alfa, que está sendo calculado aqui. E essa multiplicação, esse produto dos dois, me dá a direção nova que eu vou precisar tomar. A gente colocou uma condição aqui que se o comprimento do alfa for zero, ou seja, se eu não tiver nada no alfa, eu vou assumir que aquele ali é meu ponto ótimo. Sobre os plots, a gente usou essa biblioteca Plotly, e aqui a gente plota o ponto com coordenada x igual a essa matriz de coordenadas aqui que eu usei, y igual a essa matriz de coordenadas que eu usei, e z como sendo resultado dessas matrizes de coordenadas aplicadas na equação. Que equação é essa? A equação barreira e penalidade, que ela possibilita a gente usar o algoritmo, né? Bom, a gente vai fazer algumas demonstrações de três funções diferentes. Essa aqui, que está disponível nesse site, e essa aqui que está disponível nesse site. Bom, sobre a primeira função, eu tenho a mesma função do slide, e eu representei ela aqui no GeoGebra. Essa aqui é minha função objetivo. Essa aqui é minha restrição. Um plano que corta minha função objetivo. Essa aqui é minha função barreira-penalidade. O que acontece? Para quaisquer pontos fora disso aqui, eu vou acrescentar à minha função um valor muito alto, que é esse fator multiplicador μ vezes a função restrição. E isso vai possibilitar limitar o escopo da minha função. Eu fiz um teste, eu coloquei o μ como sendo 10 aqui nessa verde, e aqui o μ como sendo 1. A gente pode ver que a área de busca aumenta. Então,
quando a gente tende esse mi ao infinito, a gente tem uma barreira, que é a, a, a região onde a, a região de busca é muito, muito baixa, muito pequena. Bom, eu vou demonstrar aqui. Isso aqui primeiro eu vou inserir nossa função. Definir o valor do intervalo. A minha função vai de menos 5 a 5. A distância entre os pontos no intervalo, 0,25. Minha restrição. Sem o zero. Definir o valor de mi, 10. O valor inicial de x vai ser 2. O valor inicial de y, 3. Aqui eu tenho as iterações. Bom, eu comecei em 2 e 3. Considerando a função penalidade de barreira, o ponto ótimo seria meio. Por quê? Porque em meio, a minha função penalidade, nessa função eu ia zerar a minha restrição, ou seja, eu ia estar de acordo com a minha restrição, disse que tem que ser 0, e ia sobrar só a função objetivo. E o menor ponto onde tem um encontro dessas duas funções é no meio. Então, a gente pode ver que como resultado do algoritmo de otimização, o x meio 0,47, o y 0,47 e o f 0,47 também. Tudo bem, vamos ver o gráfico. Essas aqui são as minhas funções restrições, penalidade de barreira, e eu decidi incrementar o mi em cada uma delas para a gente ver o comportamento. Aqui nesse primeiro eu tinha um mi mais baixo, e à medida que eu aumentei o mi, eu fui limitando mais ainda a minha região de busca. Meu ponto inicial ele se encontra aqui, que é o ponto onde x vale 2 e y vale 3. E aqui meu ponto ótimo. Ponto ótimo encontrado pelo algoritmo. A minha barreira, ela pode ser vista por essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é a minha barreira. Continuando aqui com nossos exemplos, utilizando nosso mesmo código aqui, nós vamos agora para a nossa próxima função, que será essa daqui. Antes de colocar ela no nosso algoritmo, vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra, como vai ficar a nossa função plotada. Ela é essa função aqui, com essas curvas aqui que o GeoGebra gerou. E a nossa restrição será essa outra função aqui, que é esse plano roxo, que corta nessa função aqui. E vamos lá agora dar uma olhadinha como vai ficar no nosso algoritmo. Primeiro ele pede para a gente inserir a função. Vamos inserir ela aqui. Definir os intervalos. A distância entre os pontos. E agora a nossa restrição. E aí um valor para a nossa condição mi. E os valores iniciais. E aí o nosso algoritmo começa a gerar as iterações. A gente limitou as iterações em 10 para melhorar o desempenho aí, para não prolongar muito o vídeo. E aí ele está gerando aqui os pontos que está sendo encontrado com o gradiente. Tem que deixar aqui, né?
então esse aqui foi o ponto ótimo gerado pelo nosso algoritmo. Vamos ver aqui também, ele gerou o nosso gráfico. Essa função mais vermelhinha aqui seria a nossa função objetivo. A função verde seria a nossa função com fronteira e penalidades já. E esse plano azul aqui é a nossa restrição. Lá no meio a gente pode ver o ponto ótimo, o ponto da origem, onde ele começou. E mais um pouquinho ao centro, o ponto ótimo que o algoritmo encontrou para a gente. A gente pode ver aqui também no GeoGebra como ficou essa questão dessa plotagem. Aqui como fica a nossa função com barreira e penalidade, seria essa função vermelha. E esse aqui é o nosso ponto ótimo também, o azinho lá embaixo. A gente pode perceber que o ponto fica bem próximo ali, fica exatamente em cima da restrição e bem próximo das outras funções. A gente tem algumas referências. A gente usou a documentação do Python, usou a documentação dessa biblioteca, da Plotly, usamos a bibliografia Elementos de Programação Não Linear e usamos a bibliografia do professor Takahashi.